e parabenizamos de antemão mais essa iniciativa de Divinópolis, do CRE, da AME, dos companheiros que têm dado seu tempo, seus esforços no sentido de divulgar a doutrina espírita. Ficamos mais uma vez muito satisfeitos com a lembrança de nossa pessoa, do nosso trabalho, e agora mais satisfeitos ainda estamos pela oportunidade que temos de rever amigos, rever conhecidos, que o tempo e as atividades não nos têm permitido nestes momentos de transição. Nosso trabalho vamos procurar desenvolvê-lo dentro daquele clima que já é peculiar às nossas atividades de divulgação, na simplicidade e na descontração. Não vai ser o fato de estarmos numa semana espírita e muito mais num ambiente de solenidade que nós vamos nos furtar disso, porque temos aprendido nessa atividade que a proximidade, que o estarmos cada vez mais perto das necessidades que se apresentam com aqueles que têm nos ouvido, com aqueles que têm nos dado a oportunidade de trazerem também as suas experiências, tem assim dessa forma enriquecido para todos nós esses eventos e essas ocasiões. Nosso tema, as reuniões espíritas na visão de Allan Kardec, naturalmente iremos versar sobre as reuniões mediúnicas, que ao tempo de Allan Kardec tinham características bem diferentes, as chamadas reuniões espíritas, bem diferentes do que se passa hoje na atualidade das nossas tarefas. Allan Kardec nominava as reuniões espíritas, incluindo aí todas aquelas que se fizessem em torno das mensagens que os espíritos superiores lhe haviam enviado. Portanto, inclusive as reuniões chamadas reuniões de estudo, reuniões de atividade caritativa, reuniões de manifestação material, de materialização, todas eram intituladas reuniões espíritas. Hoje, às vezes, nós fazemos diferenças, chamamos reuniões mediúnicas, reuniões de assistência, reuniões de divulgação, etc., mas, no fim, estamos falando das mesmas reuniões. E, naturalmente, ao tempo de Kardec, como a característica marcante era a análise do fenômeno espiritual e as conclusões daí derivadas, que vinham através das mensagens psicografadas, ou psicopictografadas, ou de várias outras maneiras, então, naquela ocasião, a chamada reunião mediúnica de Kardec, no tempo de Kardec, tinha esse fato, essa característica. Os estudos derivavam das comunicações que haviam de surgir. Hoje, por exemplo, nossas reuniões de estudo já partem para outras situações, nem sempre derivam das comunicações mediúnicas recebidas na instituição que militamos. Estuda-se André Luiz, estuda-se Emmanuel, obras chamadas subsidiárias, complementares à codificação, e são também reuniões naturalmente espíritas. Ao tempo de Kardec, então, ela tinha essa característica. Tinha o fenômeno, vinha a comunicação, e em seguida era partir para o estudo dessas comunicações. Nós vamos tratar dessas reuniões espíritas enfocando especificamente a área da mediunidade. Nós vamos trazer algumas considerações que Allan Kardec trouxe em O Livro dos Médiuns, e vamos depois para um campo mais prático na nossa ocasião aqui, onde pretendemos assim dinamizar um pouco mais o nosso momento, a nossa experiência, fazer com que a nossa interação seja maior. Nós vamos verificar no trabalho que a União Espírita tem desenvolvido, em sintonia com os demais CREs de Minas Gerais, aí obviamente incluindo na pessoa da Cássia, do Harley, dos demais companheiros que compõem o CRE, em plena sintonia, em plena identidade de valores e de busca, nós estamos desenvolvendo um programa de qualidade para as atividades mediúnicas, cujo objetivo básico, simplificando, seria melhorar a qualidade das nossas tarefas mediúnicas, daquilo que se obtém dentro dessas atividades. Este programa, ele está embasado em 3 princípios que precisam ser
neste momento, relembrados para servir de introdução aos nossos comentários. O primeiro deles é o princípio que trata da questão da administração do centro espírita, de uma administração eficiente, dinâmica, possibilitando assim aquele seu trabalhador, aquela criatura que chega à casa espírita, todos os recursos que ela carece para que ao chegar ou quando chegar à atividade mediúnica, ela esteja devidamente preparada para exercer essa tarefa. O primeiro princípio, portanto, seria este da administração eficiente, que depois, se alguém quiser aprofundar nas bases de Os Livros dos Médiuns, onde nós vamos encontrar muitas referências de Kardec a esse aspecto, é procurar o capítulo 30, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Neste regulamento, que numa leitura precipitada poderia dar a entender que ele estaria desatualizado para as nossas necessidades, nós vamos encontrar ali aquela performance básica para uma casa espírita desenvolver com segurança, sobretudo as suas atividades no campo da mediunidade, visto naquela ocasião, Allan Kardec projetou com sua equipe, com seus trabalhadores, um regulamento para uma sociedade de fenômenos e de estudos. Então, ainda hoje, passado tanto tempo, nós vamos encontrar nesse regulamento alguns pontos de extraordinário valor para a nossa atividade mediúnica e para a atividade administrativa da Casa Espírita hoje. O outro princípio básico desse programa de qualidade que nós estamos juntos aí, elaborando e empunhando para as nossas tarefas mediúnicas, seria o princípio da coerência com os padrões espíritas, que é um ponto de grande relevância no que diz respeito às nossas tarefas. No entanto, para se atingir esse ponto, há de se disseminar com mais seriedade, com mais frequência, a questão dos estudos sobre a mediunidade e do preparo dos seus trabalhadores. Nós vamos voltar a esse ponto, que é exatamente aí que nós gostaríamos de nos deter com mais tempo. E o terceiro princípio, vamos dizer aqui assim, aquele princípio para o qual esses dois primeiros convergem, aquele princípio para o qual tudo em matéria de trabalho espiritual deve convergir, é a autoevangelização. Então nós temos três princípios: a administração dinâmica, eficiente, coerência com os padrões espíritas, seria o segundo, e a autoevangelização, sem o qual nenhuma atividade mediúnica, ou seja, de que cunho for na área espiritual, há de ter êxito, há de ter sucesso. Então, uma administração bem plantada, a coerência com os padrões que o Espiritismo nos oferece, com os padrões de qualidade que a doutrina nos oferece, favorecem sobremaneira o trabalho de quem quer lidar com a atividade mediúnica, ficando aí faltando somente esse terceiro princípio, porque ele é individual, da autoevangelização. Esse é com cada trabalhador, esse é com cada criatura na sua vida, no dia a dia, e não só dentro das atividades mediúnicas. Mas ele está ali estabelecido e fincado dentro deste programa, porque nós não entendemos o êxito desse tipo de atividade sem essa autoevangelização. Diríamos mesmo que o trabalho a ser feito por fora, apesar de ser muito grande, a renovação das nossas instituições para melhor atender às suas finalidades, o trabalho de buscar uma fidelidade maior com a proposta que está na própria codificação, enfim, essa atividade de natureza mais exterior, apesar do trabalho, ainda é menor diante do grande trabalho que há de ser feito no campo interior de cada um de nós, ou no campo interior daquele que se propõe ao trabalho da mediunidade. Mas nós fechamos então com esses três princípios: aquelas bases de natureza exterior que precisam ser renovadas, melhoradas, para facilitar o trabalho íntimo de cada um de nós. Porque um médium, imagine os irmãos, que chegue numa instituição espírita,
que não prime pela qualidade de sua tarefa no que diz respeito à coerência, que não prime pela qualidade da sua tarefa no que diz respeito a ter uma instituição com uma administração dinâmica, na qual o elemento se sinta colocado dentro do centro, ache o seu papel, encontre-se dentro do centro, encontre-se dentro especificamente da tarefa mediúnica a qual ele vai se vincular. Fica então aquele trabalho interior que é devido a cada um de nós muito mais difícil numa circunstância como esta. Ficam mais coisas para nós podermos olhar e vencer. Mas quando nós somos muito bem acolhidos, direcionados no nosso preparo e encaminhados corretamente para aquilo que devemos fazer, então resta a cada um de nós, com nossa intimidade, essa luta da autoevangelização. Nós vamos ver no item 327 de O Livro dos Médiuns as reuniões chamadas reuniões instrutivas, que Allan Kardec definiu de maneira muito clara como sendo aquelas reuniões que nós deveríamos buscar. Então ele diz assim: as reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso, e como são as que em se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que se devem satisfazer. Mais embaixo ele diz assim: a primeira dessas condições é que sejam sérias na integral acepção da palavra. Importa que se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, quem quer obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos. É preciso, pois, como condição expressa, prestem atenção nisso, é preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles, os bons espíritos, assintam em vir. Nessas condições propícias que Allan Kardec vai desdobrando, nós vamos ver o realce que o próprio codificador dá a essa questão do preparo moral e interior do médium, do lidador da tarefa mediúnica, para que ele possa realmente receber as comunicações, para que ele possa realmente se sintonizar com os chamados bons espíritos. Analisando a escala espírita em O Livro dos Espíritos, quem é que Allan Kardec chama dos bons espíritos? Nós vamos fazendo algumas reflexões, nós vamos fazendo algumas análises e vamos chegando a uma conclusão que nos põe realmente a pensar com muita gravidade. Porque a gente observa, pelo que ele coloca na escala espírita sobre os bons espíritos, e pela natureza dos espíritos que têm se comunicado nas nossas atividades mediúnicas, que há um abismo entre aquelas características que ele ali discrimina e aqueles com seus frutos, com seus produtos mediúnicos que nós temos encontrado habitualmente nas casas espíritas, com naturalmente raras exceções, porque existem. Nós não temos encontrado um André Luiz todo dia na casa espírita, que sem dúvida alguma, pelas qualidades morais, pelas suas qualidades intelectuais, a gente analisando a colocação de Kardec, nós vamos verificar que é um bom espírito. Porque o bom espírito não é aquele que às vezes a gente imagina, cujo coração esteja repleto de bondade. As características dessa criatura são diferentes na colocação de Allan Kardec. E ele discrimina em 4 grupos esses bons espíritos. Então nós vamos verificando que há um abismo. Agora, eu gostaria de começar a ter assim uma pequena participação de vocês, né? Mesmo com um número um pouco maior, a gente vai poder conversar um pouquinho. Será que vocês têm ideia, poderiam nos dizer, dentro da escala espírita de Allan Kardec? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque pelo que eu posso ver aqui, está todo mundo assim afinadinho com o Livro dos Espíritos.
né? Tá todo mundo assim estudando o livro dos Espíritos, com uma beleza. A gente pode ver isso assim na aura, né? É isso mesmo? Olha, eu sou vidente, hein? Eu vejo umas luzes verdes assim quando as pessoas estudam muito a codificação kardeciana. Aqui está uma esperança que está uma maravilha. Está tudo verdinho. Então, como vocês estudam bastante a codificação, o livro dos Espíritos, como eu sei que tem uma turma aqui que sabe a escala espírita de Allan Kardec na ponta da língua, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que tipos de espíritos vocês acham que estão se comunicando nas nossas atividades mediúnicas? Usando naturalmente aí o nome que Allan Kardec utilizou, né? Porque eu sei que vocês sabem. Então veja bem, que tipos de espíritos? Porque olha, na escala espírita, no item 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Allan Kardec dividiu em 3 grandes grupos de espíritos. Quais são? Espíritos o quê? Os 3 grandes grupos que ele utilizou. Terceira ordem, espíritos. Vou falar primeiro, vocês falam os outros 2. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, né? São os mais complicados. Ali nós vamos encontrar espíritos levianos, impuros, não é isso? A segunda ordem dos espíritos já é melhor um pouquinho. Quem são? Hein? Opa, alguém falou aí. Os bons espíritos. Tá vendo? Não falei que tem gente aqui? Ó, o Vicente aí, ó. Tem gente aqui que tá afinadinho com o livro dos espíritos. E a primeira ordem, que são os espíritos assim, mais elevados, como é que Allan Kardec chamou? Hein? Puros, né? Ele dá até um exemplo de um espírito puro. Quem foi? Quem foi? Nós tivemos um espírito puro que passou pela terra, não tivemos? Melhorou a pergunta? Hein? Quem foi? Jesus, tá vendo? O menino sabe, ó. Ele já disse aqui, ó. Então, muito bem. Agora aqui na segunda ordem, Allan Kardec fala dos bons espíritos assim, ó. Seriam aqueles espíritos benévolos, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria, que será a diferença hein, desses 2, e os espíritos superiores, que são aqueles que às vezes a gente acha que estão comunicando nas nossas reuniões, né? Mas a gente vai ler o que Kardec fala, quem são eles, a gente vai ter um bocado de dúvida se são eles mesmos que estão se comunicando nas nossas reuniões mediúnicas. Mas nós não vamos por aí não, porque isso aqui ainda está um pouquinho mais longe. Nós vamos falar de um tipo de espírito que está na ordem dos espíritos imperfeitos, que pela avaliação que nós temos feito, por tudo que nós temos estudado, por tudo que a gente tem lido em matéria de comunicação mediúnica, nós já não temos mais dúvida nenhuma que são esses espíritos que estão aí nos centros, né? Não digo em todos, mas estão aí fazendo muitas vezes o papel dos bons espíritos, que estão numa ordem um pouquinho acima da deles. E às vezes nós acreditamos nisso, né? Que eles são os bons espíritos. Então, que tipo de espíritos seriam esses? Agora é com você. Como é que Kardec chamou esses espíritos? Pode falar errado, não tem problema não, né? Nós vamos chegar lá. Que tipo de espíritos são? Vamos aí. Pseudo-sábios, o que mais? Não, eles pertencem a essa terceira ordem, né? Que são os espíritos imperfeitos. E dentro dos imperfeitos tem um lá que Allan Kardec deu um nome para eles. É esse que nós estamos querendo. Pois é, mas qual desses que na sua avaliação de zombeteiros, neutros, tá vendo? Não estou falando que tem gente estudando aqui demais? Tá lá os zombeteiros, neutros. Eu quero saber dentro dessa categoria aí da terceira ordem, qual o que com mais frequência na sua avaliação comunica-se dentro das reuniões mediúnicas e nós supomos que são espíritos superiores. Hein? Levianos, está aqui na terceira ordem, né? Mas não são bem eles não, eles também se comunicam. Agora tem uns aí que eu vou te dizer, viu? Mas estão tomando conta
espírita mesmo. Parece, eles fazem muito isso. Não, eles fazem muito isso aí, mistificam. Né? São beteiros? Fascinadores? Eles fazem isso. Pode chutar, gente, não tem problema não. Ninguém tá vendo. Aproveita. Oi, são obsessores? Pergunta aqui o nosso Roberto. São bem obsessores, mas Allan Kardec não usou esse termo não. Ele usou um outro, né? Vocês estão apertados, hein? Mas olha, já foi falado pelo nosso jovem ali, né? São os espíritos pseudo-sábios, tá? Olha só quem é que está dentro dessa terceira ordem de espíritos. Vamos ver aqui. Nós temos, dentro dessa terceira ordem, os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os batedores e perturbadores. Esses pseudo-sábios, nós já não temos assim muita dúvida sobre a atuação dessas criaturas nas instituições espíritas, né? Vamos conhecê-los na visão de Allan Kardec. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos, vocês vão vendo se identificam aí, hein, se tem pseudo-sábio na casa de vocês, hein? Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Naturalmente que numa leitura tão rápida assim, às vezes passa despercebido detalhes profundos que tem nessa fala de Allan Kardec, né? Muito profundos, e que a gente tem analisado com muito carinho essa fala dele, porque os pseudo-sábios, vamos ficar só nesse iniciozinho aqui para a gente entender por que nós temos insistido em tratar dentro de reunião mediúnica, dentro do assunto mediunidade, nesse ponto. Porque veja o que ele diz logo no início sobre os pseudo-sábios. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Eu pergunto a vocês assim, essa fala de Allan Kardec, ela tem alguma coisa a ver conosco, os espíritas? Você estava pensando, Vera? Tem essas características? Mas essa aqui especificamente, hein, Vera? Dispõe de conhecimentos bastante amplos, mas crê em saber mais do que o que realmente sabe. Será que isso tem alguma coisa a ver conosco, os espíritas? Tem? O que vocês acham? Tem? Aí então vocês estavam pensando nos espíritos. Por que eu joguei agora a nossa reflexão para cá? Porque nós não aprendemos, quando a gente estuda mediunidade, que a lei da sintonia é um ponto de base? Só a atuação espiritual, não é, acaso? Se houver uma correspondência vibratória? Então é por esse motivo que nós estamos pegando esse ponto, essa reflexão. Porque a gente que viaja, que tem muitos companheiros que são divulgadores da doutrina, podem confirmar o que eu vou dizer. A gente viaja nos locais, vai nas cidades, ou mesmo na nossa cidade, em Belo Horizonte, faz os cursos da mediunidade, faz as atividades nessa área, aparece todo mundo, menos quem? Quem? Os médiuns. Por quê?
porque eles já sabem. Ah, que isso, eu vou ouvir um cara que vem lá de Belo Horizonte falar de mediunidade, já estou no exercício há 10 anos, já li o livro dos médios até em japonês, eu vou ouvir, mas não vou mesmo, vou pegar o meu domingo e vou fazer outra tarefa. Típico de médium, típico de dirigente de reunião mediúnica. Não todos, não queiram achar que eu vou aqui engrossar as fileiras, né? E ser rigoroso em dizer que todos são assim. Mas é o tipo da situação que a gente enfrenta. E falo também como quem vive a atividade da mediunidade, que também tem minhas lutas, minhas limitações, minhas vaidades. Como médiuns, é comum pensarmos realmente que já sabemos o que basta, ou mais do que o que sabemos, e é isso que faz com que esses espíritos pseudo-sábios tomem conta das instituições, e nós não estamos falando uma coisa do nada, nós estamos falando do que temos visto. Vamos trazer a arma do crime aqui para vocês não falar que nós estamos inventando, eu vou mostrar, né? E a gente tem percebido que inclusive há instituições espíritas que o chamado guia, que precisa ser guiado, né? Ele, o guia daquela casa, é um pseudo-sábio. Nós nos deparamos com uma experiência numa determinada cidade, que o guia da casa tinha 15 anos que dirigia aquela casa. O guia daquela casa, né, era um guia de tal maneira que para as pessoas trocarem uma lâmpada queimada naquela casa, ele tinha que ser consultado para trocar uma lâmpada queimada. Então foram 15 anos que um espírito pseudo-sábio, que até ele não sabia que ele não era guia, entenderam? Porque o pseudo-sábio é isso, ele acha que sabe muito, e aí acaba tomando as vezes de quem sabe menos que ele, guiando aqueles que sabem menos. E tomou as vezes de um obsessor, na verdade, da instituição, sem maldade. Allan Kardec, no capítulo das obsessões em O Livro dos Médiuns, fala que tem espíritos assim, que obsidiam sem maldade alguma. Allan Kardec diz aí sobre os pseudo-sábios que eles trouxeram da Terra preconceitos, sistemas que ainda não conseguiram largar. Agora eu vou surpreendê-los. Esse chamado guia, que agora eu me referi dessa instituição, que há 15 anos orientava essa instituição, foi o presidente da instituição. Perceberam a nuance? Então ele levou da Terra, no seu desencarne, preconceitos e sistemas que Allan Kardec coloca aqui nessas características, e não conseguiu dele se despir no mundo espiritual. E tem muitos espíritos, melhor dizendo, dentro das instituições nessas condições. Por isso é que nós temos tomado um cuidado redobrado quando nos chega um espírito que diz que foi espírita. Às vezes é mais problemático, porque dependendo da percepção de espiritismo que ele tinha, ele vai nos dar mais trabalho do que um padre ou um protestante espírito desencarnado. Perceberam? São nuances e coisas que a gente vai aprendendo na vivência da mediunidade e que vão desvendando muitos fatos com relação a situações que se sustentam aqui no mundo físico e que nós muitas vezes não percebemos a sutilidade das coisas. Então esses pseudo-sábios são criaturas que, em nossa avaliação, têm feito como que uma verdadeira rede, uma verdadeira teia. E temos descoberto, e aqui trazemos isso a título de alerta, que muitos desses pseudo-sábios estão servindo a comunidades inferiores, para que o espiritismo permaneça num marasmo e numa estagnação, a ponto de que o seu progresso não impeça a ação dessas criaturas inferiores sobre o mundo. Então nós temos que avaliar muito a origem dessa informação, a peculiaridade e a sutilidade dessa informação, porque nós vemos isso se confirmar dia após dia em várias atividades, em várias casas, em vários locais, onde pela nossa inferioridade e pelo nosso despreparo,
essas criaturas fazem às vezes e tomam o lugar dos verdadeiros guias, dos verdadeiros benfeitores. Porque como é que nós podemos admitir que numa instituição, para se trocar uma lâmpada elétrica, tem que se pedir a bênção de um espírito? Haja ali preparo para lidar com as questões da mediunidade, com as questões da espiritualidade. Não há ainda, nem por parte desse espírito como do grupo orientado, os recursos suficientes para fazer dessa relação do mundo físico com o espiritual uma coisa produtiva e que atinja as suas finalidades. Aliás, outra pergunta para vocês. Vocês acharam que eu não ia fazer mais, né? Dentro da codificação, falando-se em finalidade da mediunidade, qual é a verdadeira finalidade da mediunidade? Vocês podem me dizer? Isso sai, né? Pode andar até lá no fundo? No fundo dá não. Não, não precisa não, aqui tá ótimo. Tá bom. Veja bem, qual a verdadeira finalidade da mediunidade? Vamos ver se nós somos ou não somos aqueles ali, pseudo-sábios espíritas, né? Vamos ver encarnados, né, Roberto? Vamos ver se nós não somos pseudo-sábios espíritas de hoje, que amanhã acaba sendo os espíritos pseudo-sábios, né? Vamos ver se o nosso conhecimento está afinadinho com a codificação, tá? Qual a verdadeira finalidade da mediunidade? Vamos, não se importem de chutar um bocadinho não, tá? Ninguém vai ficar triste com isso não. Comunicação entre os dois mundos, o que mais? É o mesmo, né? A verdadeira finalidade da mediunidade, comunicação com os dois mundos, o que mais? Progresso moral à alma, não é? É isso? Também. O que mais? Fale o que vocês estão pensando, gente. Não tenham medo, não. Que depois a gente fala lá fora o que a gente está pensando. O que nós não vamos falar aqui dentro? Lá fora, para aqueles amigos nossos que não são espíritas, a gente vira para eles assim, muito metido e fala: olha, a verdadeira finalidade da mediunidade, aí a gente fala às vezes cada asneira. Por que é onde a gente acha que tem gente que acha que sabe de espiritismo, que é aqui, nós não vamos falar o que a gente pensa para ver se o que nós pensamos está certo? Por quê? Quem sabe a gente junto acha uma verdadeira finalidade e amanhã a gente pode realmente esnobar e pôr a mão na cintura e falar certo da doutrina lá fora, né? Então vamos lá. Se alguém virasse para você, seu conhecido, seu vizinho, e falasse: ô fulano, afinal de contas, qual a finalidade da mediunidade? O que você ia dizer para ele? Alguém diria que é receber comunicações, o outro que é dar condições de progresso moral. O que mais? O que mais, gente? Acabar com o materialismo na Terra. Hein? Trazer novas mensagens. Mostrar ao homem a existência do plano espiritual. Evoluir. Hein? Auxílio ao obsidiado. Está começando a entrar para uma área prática que a gente gostaria de explorar. O que mais que a gente consegue com a mediunidade que a gente poderia supor que é a finalidade da mediunidade? Exato. Mostrar que os espíritos existem, que há imortalidade da alma. O que mais? Conhecimento, crescimento pessoal. O que mais? Seguir os ensinamentos de Jesus servindo. Agora, uma só é a finalidade, tá? Vamos descobrir? É a verdadeira, é a maior. Hein?
Caridade, fala muito isso, né? Que é a verdadeira finalidade. Divulgação da doutrina. Agora, se eu disser a vocês assim, olha, tudo o que vocês falaram está errado. Vocês acreditam em mim? Só se eu provar, né? Só se eu provar. Tá certo, vocês são espertos. Mas está errado, né? Porque, veja bem, primeiro que a pergunta é muito capciosa, né? Eu perguntei para vocês assim, qual a verdadeira finalidade da mediunidade? Vocês me responderam quais os objetivos da mediunidade. Começa aí. Porque esses objetivos seriam metas menores, seriam caminhos para a grande finalidade da mediunidade que Kardec deixa bastante claro no capítulo 1 da Gênese, deixa bastante claro no livro pouco conhecido chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações dos Espíritos, né? Onde ele declara de maneira assim muito peremptória que a verdadeira finalidade dessa comunicação entre os dois mundos é conduzir o homem à verdade. Por aí vocês analisam todos esses objetivos se convergindo para isso. E chamar isso aqui agora nas nossas reflexões é muito importante pelo seguinte, porque um dos pontos práticos que nós vamos deixar com os senhores dirigentes de casa espírita e de reuniões mediúnicas, um modo prático de começar a checar, a pôr um termômetro nas suas atividades é exatamente isso. O produto dessas atividades de intercâmbio, sobretudo, estão conduzindo aquele grupo ou a sua comunidade, que é primeiramente o centro espírita e depois as pessoas assistidas e depois a sociedade, está conduzindo essa sua comunidade à verdade? E a que verdade? A verdade mesmo? São coisas que temos que pensar. São pontos práticos que nós vamos aprendendo a... É para trocar? Tá. Vocês me desculpem, mas eu pelo menos me sinto mais à vontade assim, né? Andando daqui para lá, de lá para cá. Então, nós vamos vendo que aí já começa assim um aspecto prático da nossa conversa. Analisar se os frutos dessas atividades estão conduzindo aquela comunidade que a recebe à verdade. Para a gente assim não delongar nesse assunto, porque nós vamos trazer aqui uma mensagem para ser analisada com vocês, nós vamos trazer uma conceituação do Espírito Emmanuel, que ele define, no meu modo de entender, da maneira mais brilhante que eu já vi até hoje, o que é a verdade, né? Aquela capacidade de síntese que esse Espírito tem, nós realmente achamos assim extraordinário, profundo e bem assim fácil também de interpretar. O que é a verdade? Perguntaram para Emmanuel, né? Então ele traz algumas colocações, no finalzinho ele diz assim, no livro Consolador: a verdade é a essência espiritual da vida. Pense um pouquinho para vocês verem, né? Agora nós vamos para uma outra etapa. Nós vamos utilizar desses conceitos trazidos até então para nós analisarmos com os irmãos uma mensagem. Nós temos trabalhado essa área da mediunidade, temos nos esforçado nesse sentido, de tal maneira a fazer com que nossas atividades de esclarecimento e divulgação não fiquem só nesse âmbito, mas que se componham de recursos didáticos e pedagógicos para nos auxiliar a assimilar mais a prática da mediunidade. Então nós vamos ler para vocês aqui uma mensagem mediúnica e vamos analisar isso com vocês, depois fazer as ligações existentes do que tratamos até aqui. O que isso tem a ver com o tema reuniões espíritas, né? Na visão de Allan Kardec? Porque Allan Kardec fazia isso. Fazia esses estudos na sociedade parisiense das mensagens, aplicando o controle universal sobre essas mensagens, controle universal dos espíritos, né? A universalidade do ensino dos espíritos.
E hoje nós perdemos isso. Nós perdemos essa possibilidade pelo nosso senso crítico, ou talvez pelo andamento que demos às nossas atividades. E aí, por não também nos prepararmos convenientemente, como a gente trouxe aí, os pseudo-sábios têm, assim, tomado conta da casa espírita. Agora nós vamos tratar de um outro assunto, vamos ler uma outra mensagem que não tem nada a ver com essa questão dos pseudo-sábios, né? E pedir, assim, para vocês uma participação. Prestem bem atenção nessa mensagem. Ela foi enviada para os pais de uma criança de 5 anos, e essa criança estava com problemas de inquietude, muito inquieta a criança, né? Nós vamos ler 2 vezes, a mensagem é pequena, mas vocês vão nos ajudar a analisar essa mensagem, como se ela tivesse sido recebida na instituição de vocês. Depois vocês vão falar o que tem de bom nela, se tem algum problema, né? Como é que vocês veriam isso na instituição de vocês, tá? Para a gente fazer algumas considerações, que assim talvez o nosso trabalho vai mais para um campo prático. Então, repetimos, foi uma mensagem enviada a uma família não espírita, cujos pais dessa criança de 5 anos estavam um pouco apavorados com aquela inquietude dessa criança no seu lar. Veio a mensagem assim: meus irmãos, muita paz. O irmãozinho C é um espírito em resgate, como a maioria dos encarnados, e sua inquietude provém daí. Traz ele a alma atribulada por sonhos e esperanças em dias melhores. Mas como traz débitos avultados, terá de passar por um longo período de muita inquietude e insônia, como uma forma de expurgar as suas faltas. Jesus, porém, não falta a ninguém com seu amparo, e ele nos permitiu agir de forma a curar suas dores. Deverá ser usado por uma semana um chá calmante de passiflora, fazer uso do passe dia sim, dia não, deixar um copo com água na cabeceira e ingerir em jejum pela manhã, colocar a criança no judô para extravasar energias deletérias. Quanto ao futuro, aguardar a ajuda divina. É preciso mais amor por parte dos pais, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Irmão Ternura. Vamos ler mais uma vez? Vocês vão nos ajudar a identificar se essa é uma mensagem de um bom espírito, ou de que tipo de espírito que é, o que tem nela, se tem alguma dificuldade, né? Está parecendo ser uma mensagem, né, com muitas coisas positivas. E nós vamos ver, checar, né? Faz de conta que vocês receberam essa mensagem na instituição. Somente aí os senhores dirigentes, né? Se tiver algum presente que vai poder nos ajudar muito para checar isso aqui. Vamos lá. Meus irmãos, muita paz. O irmãozinho C, um espírito em resgate, como a maioria dos encarnados, e sua inquietude provém daí. Traz ele a alma atribulada por sonhos e esperanças em dias melhores. Mas como traz débitos avultados, terá de passar por um longo período de muita inquietude e insônia, como uma forma de expurgar as suas faltas. Jesus, porém, não falta a ninguém com seu amparo, e ele nos permitiu agir de forma a curar as suas dores. Deverá ser usado por uma semana um chá calmante de passiflora, fazer o uso do passe dia sim, dia não, deixar um copo com água na cabeceira e ingerir em jejum pela manhã, colocar a criança no judô para extravasar as energias deletérias. Quanto ao futuro, aguardar a ajuda divina. É preciso mais amor por parte dos pais, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Irmão Ternura. Essa mensagem foi recebida numa instituição espírita de Belo Horizonte, uma grande instituição, né? E a pessoa que recebeu a mensagem nos trouxe. A gente tem feito esse trabalho de coletar mensagem aqui e colar, para ir analisando, arquivando, vendo assim o que é que o mundo espiritual tem tratado, como tem tratado, para nosso aprendizado. Então nós hoje recolhemos essa aqui para trazer para vocês, né? Nós fizemos esse trabalho no Norte de Minas a semana passada, foi muito interessante, né? E acho que seria bom
né, a gente fazer isso aqui com vocês também. Vamos começar assim. Será que essa mensagem... Pois não. Pois não. Fique à vontade, viu? Será que essa mensagem, na leitura assim mais rapidinha, apresentou alguma coisa de problema? Ou vocês ficaram seguros, tranquilos com a mensagem? Ficaram tranquilos, seguros com a mensagem? Vamos assim fazer uma enquete, né, Halle? Nós que somos da área da mediunidade, né? Vamos começar com as enquetes, né? Levanta a mão quem pegaria essa mensagem e levaria para casa e aplicaria sem problemas, sem dúvida nenhuma. Por favor, queiram ser sinceros, né? Ué, por que só 2? Olha que tem 3 certos e o mundo errado aqui, hein? 4. Por que vocês não levariam essa mensagem para casa, meu Deus? Vocês estão achando estranha essa mensagem? Como é que é? Jejum? Que jejum? Ah, sim. Ele fala aqui. Quer dizer que vocês não sentiram seguros com essa mensagem? Pensa aí vocês que têm filhos, uma criança com esse problema em casa, e no centro viesse essa mensagem para vocês. E os pais dela não eram espíritas, né? Mas vamos pensar vocês. Vocês não iam levar essa mensagem para casa? Não iam aplicar isso, não? Será? Depois nós vamos ver. Vamos ver se contradiz mesmo. Porque às vezes uma mensagem parece muito boa e não é. E às vezes também tem algumas coisas que parece ser complicado e é uma senhora mensagem, né? Será que essa mensagem veio de um bom espírito? Dentro daquela classificação de Allan Kardec? Ou será que veio de um espírito imperfeito? Ela não identificou o que, Vicente? Eu acho que o irmão Ternura... o irmão Ternura não está se identificando. O Vicente pegou um aspecto ali, né? Que o irmão Ternura não está se identificando. Quem que é? Quer dizer, e se fosse assinado assim, Vicente? André Luiz? Eu só vou pedir uma coisa, que um só fale de cada vez para a técnica funcionar. Porque se a gente não ouvir o que o outro está falando, às vezes a gente vai repetir depois. E se fosse André Luiz que assinasse? Mesmo assim não era de crédito inicialmente. Há muitos André Luiz por aí. Mas só por isso, Vicente? Ou o resto é tranquilo, a mensagem passa? Essa energia. Um outro esporte. Você acha que o espírito então errou no esporte aqui? Só um minutinho, por favor. Uma forma de educação menos violenta. De natureza, a própria televisão já incita as crianças. Já incita. Teve até uma cidade que a gente fez essa técnica aí, que eles falaram que no lugar do judô ficaria melhor a natação, né? Que o espírito deveria ter tratado da natação. Vou fazer força para não rir. Ah, sim. Ele fala que de repente ele está no planeta para sofrer várias dores. E mais para frente ele fala que vai tirar essas dores. Quer dizer, se contradiz, né? Tá, então vamos assim. Quem não aceitaria essa mensagem? Tem um grupo neutro que não aceita e que nem deixa aceitar. O que vocês fazem com ela então? Me digam, me respondem. Então tá bom, deve ter alguém aí que deve fazer alguma outra coisa com ela que eu não sei o que é não. Muito bem. Quem não aceitaria essa mensagem como vinda de um bom espírito, né? Não levaria para casa e não aplicaria a recomendação que ele trouxe. Tá? Então veja bem. Numa outra cidade que nós fomos aí, foi diferente. Cada lugar vai ser diferente, que vai da experiência de cada um, né?
muita gente aceitaria de forma tranquila a mensagem, levaria, aplicaria o que está aqui. Como aqui eu tenho certeza que teve gente que não levantou a mão, mas levaria para casa e aplicaria tudo que o Espírito diz, tenho certeza. Agora, esse é o tipo da mensagem vinda de pseudo-sábio. Perceberam? Nós vamos fazer uma análise. A mensagem ela é complicada do início ao fim, da primeira à última letra. Mas não parece que é uma mensagem tranquila? Tem algumas coisas que se ressaltam de maneira mais evidente, mais lá no final, né? Questão de jejum, judô e tal, nós vamos ver isso aqui, como é que é. Mas algumas coisas nos confundem. E é esse tipo de espírito de confusão que tem ocorrido conosco relativamente ao conteúdo das produções mediúnicas que tem vindo ao nosso movimento espírita. Basta dizer que nós estamos com uma obra no nosso meio espírita que já é best-seller, que vende mais de 250 mil cópias ou 300 mil cópias, né? É um best-seller. E, no entanto, é uma obra de qualidade muito fraca, né? Porque nós, os espíritas, temos escorregado num ponto muito grave. Guardem isso. A gente lê uma mensagem, lê uma obra espírita, não vê nada de antidoutrinário na mensagem ou na obra, fala assim, ó, maravilha. Mas em nenhum momento Allan Kardec nos ensinou a fazer análise das comunicações vindas do mundo espiritual sobre este prisma, que tem uma coisa antidoutrinária lá. Como tem coisas antidoutrinárias aqui, mas as coisas antidoutrinárias dessa mensagem são as mais fáceis de filtrar. Existem outras que são mais perigosas, a gente vai mostrar por quê, e que estas Allan Kardec ensinou como cercar em um capítulo que nós da União Espírita Mineira estamos apelando aos senhores dirigentes de reunião mediúnica que parem os seus estudos por um período e façam um estudo urgente desse capítulo do Livro dos Médiuns chamado da Identidade dos Espíritos, onde Allan Kardec nos dá 54 maneiras de reconhecer que tipo de espírito nós estamos lidando com ele, não importa se ele chama André Luiz, Emmanuel, Irmão Ternura ou o que for, mas são 54 modos que em nenhuma obra subsidiária nós vamos encontrar com a propriedade que ele nos traz ali em O Livro dos Médiuns. Só gente boa, né? Então o Halley está dizendo que ele retirou um livro da biblioteca do Estudantes do Evangelho, que o médium recebeu só gente fina, né? É Buda, os apóstolos, só gente boa mesmo, né? Mas nós temos em Belo Horizonte, por exemplo, obra psicografada, o Halley, por Lívia, do Emmanuel lá do... Como é que chama? 2000 anos? Lívia. E existe um livro que foi escrito em 1940 e poucos, que Emmanuel dá uma entrevista, Emmanuel falando que ele naquela época, em 1940, para ir aonde a Lívia estava no mundo espiritual, ele tinha que fazer um preparo de uma semana. Emmanuel. E a médium aqui, muito folgadamente, recebe a Lívia direto, via satélite, né? Parabólica, não sei o que ela arrumou, e você vai ler a Lívia, meu Deus do céu, você só pode, hein? É a cabo, médium a cabo, né? Você vai ler a Lívia escrevendo, aí a gente vai lendo, quem leu há 2000 anos, né? Aí você fala assim, mas Lívia, você decresceu demais de lá para cá? É, desse jeito. E essa médium recebe Paulo de Tarso e outros, mais ou menos dessa linha aí. Então, no Identidade dos Espíritos, prestem atenção nesse capítulo. Nós temos trabalhado isso muito. Senhores dirigentes e participantes de reuniões mediúnicas, apelamos, façam um estudo sobre a escala espírita de Allan Kardec para conhecer que tipo de espírito nós estamos lidando com ele em reunião. Segundo,
A Identidade dos Espíritos, onde Allan Kardec nos dá 54 maneiras de reconhecer quem são os espíritos que nós nos comunicamos com eles. Algumas nós vamos ler aqui ao longo da mensagem, tá? Sei. Desobsessão. É. Uhum. Tem não. Tem sido feito não. É. E mesmo na desobsessão que você está falando, que tem sido a tarefa que os centros espíritas estão hoje dando uma grande importância, o Halley tem até experiência com o trabalho, né? Olha, a gente questiona muito as chamadas reuniões de desobsessão no nosso meio. E fazemos isso assim com muito carinho, não queremos brigar com ninguém não, tá? Mas falamos com carinho para que os dirigentes, os médicos, pensem um bocadinho nessas reuniões. Porque olha, sabe qual modo de você saber se uma reunião de desobsessão está indo bem, está indo mal? Sabe qual, Cássia? É você pôr um termômetro na vida das pessoas que participam desse grupo da desobsessão. E eu falo por testemunho pessoal para vocês. Os que eu conheço, a vida deles está um inferno. Está um inferno. Então eu pergunto assim, por que será que está assim? Porque muitas chamadas reuniões de desobsessão, na verdade, são de obsessão. Porque o grupo não está dando conta, porque não é uma tarefa fácil. Não se dá conta de que não está dando conta. A vida deles vai de mal a pior, eles ainda viram e dizem assim, mas como o meu karma é difícil. E às vezes estão mexendo com o que não aguenta. Melhor seria dizer assim. Eu falo isso para vocês como quem tem 20 anos de exercício mediúnico. Não me sinto preparado para um trabalho de desobsessão. Haja vista o seguinte, uma experiência que nosso grupo teve há uns 5 anos atrás. Estudávamos nessa ocasião Missionários da Luz. De quem é? Missionários? André Luiz já ganhou a nossa confiança, parece, né? No entanto, nós estudávamos o capítulo 11 de Missionários da Luz. Como é que chama esse capítulo? Vampirismo. Muito bem. Nós estávamos naquela fase preparatória da reunião de educação mediúnica estudando esse livro, né? Chegando em vampirismo, meus irmãos, não fosse o tato, a intuição e a percepção da consciência que tem o nosso dirigente, não sei onde estaríamos hoje. Porque o grupo entrou num declínio tão grande, uma problemada tão grande que surgiu, de criança doente, de marido desentender com a mulher, e de gente ficar desempregada, e tudo que coisa que você pode imaginar, que nós não entendemos nada que está acontecendo. Até que o dirigente, na sua astúcia, junto com sua experiência e com a intuição, percebeu, por incrível que pareça, que toda aquela situação a qual envolvia a vida pessoal do grupo estava ligado a quê? Ao estudo do capítulo Vampirismo. Isso pode não acontecer com grupo nenhum mais na história da humanidade. Foi um fato, foi um caso. Pode não acontecer com o seu grupo, você pode estudar, pode não ter problema nenhum, mas aconteceu com o nosso. E existem muitos fatos ocorrendo e nós precisamos analisar e tirar deles uma lição. E nós tiramos para nós que nós não estávamos preparados para lidar com aquele assunto, porque atraímos espíritos vampiros, espíritos obsessores, ovoides, tudo que é tipo de espíritos complicados. Alguém pergunta logo, e os amigos espirituais de vocês, onde estavam? Atentos, nos dando a lição que está guardada hoje, sobre as nossas reais possibilidades. O dirigente então propôs ao grupo suspender o estudo do capítulo. 2 semanas depois, a vida de todo mundo estava no lugar outra vez. É igual aquela história, né? Que às vezes nós vamos recomendar. Qual o melhor livro para quem está com problema de suicídio? Qual? É aquela história. Qual que vocês indicariam? Hein?
Memória no suicídio. Não é essa a história que a gente vê muito no movimento? Mas deveria ser o último a ser indicado na maioria dos casos. Não digo em todos, mas na maioria deles deveria ser o último livro a ser indicado. Porque a psicosfera na qual a pessoa vive tem tudo a ver com o assunto do livro. E a tendência dela estando frágil é se agravar a partir do momento que se vincula àquele tema. É igual, por exemplo, médium. Já ouvi esse relato em várias partes para ver que é uma verdade. A maioria dos médiuns não consegue ler uma obra de Rochester que chama Abadia dos Beneditinos. A maioria dos médiuns começa a ler essa obra e tem problema. Já vi esse relato em vários lugares com médiuns que não se conhecem, né? São experiências que a gente vai checando. Então, eu volto à reunião de desobsessão. O que nós temos que observar é isso, se está sendo desobsessão mesmo. Se as pessoas que estão sendo assistidas estão ficando mais felizes. Se realmente está havendo desobsessão. Se o obsidiado está sendo atendido, que é um trabalho que o Haller faz ali, depois que é feita a desobsessão. Se o espírito recebeu do grupo o melhor que o grupo tinha. Então nós temos que pensar muito, porque muitas chamadas reuniões de desobsessão, nosso entendimento aí estão se complicando as pessoas, né? Por incrível que pareça. Pois não. Em geral. Evidência, né? Evidência. Então o Haller está falando aqui da evidência. Realmente é uma das mediunidades mais perigosas hoje em dia. E são os médiuns mais dados, né? A gente que anda muito, os médiuns veem tanta coisa do lado da gente. Aqui mesmo em Divinópolis, há muitos anos atrás, né? Aí eu posso falar, né? De onde que é. Dentro de uma Seong, viram Nossa Senhora do meu lado. Eu fiquei todo metido. Ó, não esqueço disso. Né? Ah, mas tem médium que vê tudo. Não teve uma época, ou ainda tem aqui, um médium que via onde os animais estavam? Os animais que eram sumidos nessa região? Não sei se vocês conhecem, né? Fala, o boi do fulano sumia lá, o boi do rei do gado sumia, onde é que tá? E tal, né? Ele concentrava assim e via o boi caído num buraco, levava, o bicho estava lá. Como é que você explica isso aí? Né? Então tem de tudo. Em matéria de evidência a gente tem que tomar muito cuidado, é uma mediunidade muito perigosa. Mas vamos voltar à nossa mensagem, né? Senão a gente vai. Então o irmãozinho C é um espírito em resgate, como a maioria dos encarnados. E sua inquietude provém daí. Olha, meu Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi uma colocação como essa, que a inquietude necessariamente tenha que ser resgate, né? Para surpresa nossa, depois de passado o fato, que a mensagem foi trazida para a gente, porque a pessoa estava em dúvidas, era uma pessoa do nosso grupo e recebeu para uma amiga. Então, depois de passado o fato, nós fomos constatar o que a criança tinha, qual o problema. Nós chegamos a uma conclusão extraordinária, que a inquietude da criança era porque ela tinha 5 anos. Era o grave problema dela. Aí ela foi encaminhada para a evangelização, essas coisas, e ficou uma beleza. Nós viemos descobrir essa coisa ainda, né? E o irmão afirma que o irmão Ternura, nós omitimos, é o irmão alguma coisa parecida, né? Irmão Esperança, irmão Bondade. Eu não vou pôr o nome do dito porque eu não quero briga com ele e nem com algum possível médium que às vezes esteja ele vinculado, né? Então eu pus irmão Ternura para omitir, para não criar dificuldades com o espírito, que depois nós vamos falar inclusive sobre o nome dele. O irmãozinho então está encarnado e passando essa prova, sua inquietude advém daí, questionável. Olha o que esse espírito fala aqui agora, no segundo parágrafo. Trazer-lhe a alma atribulada por sonhos e esperanças em dias melhores. Bom, e daí, pergunto eu. Hein? Ué, trazer-lhe a alma atribulada por sonhos e esperanças em dias melhores. Isso dentro de uma mensagem não influi, nem contribui. Perceberam? Ué. E daí? Tudo bem.
trazer-lhe a alma atribulada por sonhos e esperança em dias melhores. Parabéns, que bom para ele. E quem não sabe disso? Então olha só, por aí você vai medindo a altura moral do espírito, porque um bom espírito não ia gastar 10, 15 palavras para dizer tão pouco. Leiam Emmanuel na sua capacidade de síntese. Com poucas frases ele diz muito. E Allan Kardec, nesses 54 modos de identificar os espíritos, uma das coisas que ele fala é isso: os espíritos superiores têm na sua linguagem uma grande capacidade de síntese. E tem livros mediúnicos aí que os irmãos com certeza conhecem, que o espírito fala, gasta um papel para não falar nada, né? E aí por aí a gente vai medindo, porque Allan Kardec acentuou que o método único, mas infalível de identificar os espíritos era esse, pela linguagem. E é o que nós estamos fazendo aqui. Esse é o papel dos dirigentes de reunião mediúnica, dos médiuns na sua autocrítica sobre os aspectos da evidência, das intuições que recebe, ou das psicografias mesmo, quando ele tiver a elas acesso. Porque nós poderíamos perguntar aqui agora aos dirigentes de reuniões mediúnicas. Nós temos algum aqui? Temos? Queiram se apresentar, por gentileza. Vera, quem mais? O senhor Jesus, né? O Paulo, Harley. Como é que você chama? Hein? Araci e a Cássia. Então eu pergunto a vocês. Essa mensagem foi recebida na reunião de vocês. Foi psicografada. Ela foi psicografada mesmo. Aí, ela foi psicografada na reunião de vocês. Independente de ser essa mensagem, uma mensagem foi psicografada. Como é que vocês fazem depois? O médium, o que ele faz? Ele leva para passar limpo? Como é que é? O que o dirigente deve fazer dentro das bases doutrinárias? O que seria recomendado? Deve analisar a mensagem. Fala. Já rasgou muitas, né, Paulo? Mesma coisa, o Paulo já rasgou muitas. O que a gente deveria fazer? Numa atitude prática, né? Acabada a psicografia. Em muitos lugares as pessoas têm feito assim: dá aos médios a mensagem para eles levarem para casa para datilografar, porque a letra, aquela coisa, só ele que entende, né? Então o médium vai, leva e passa limpo, depois traz para o dirigente. Não deve. Não deve. É nesse meio tempo que as complicações começam a nascer. O ideal seria, se de fato existe esse problema da letra, que ali após a reunião, enquanto ainda se está no clima da atividade, que se passe a limpo por cima das palavras, aquelas que não estiverem muito claras, e passe essa mensagem ao dirigente. O médium, ele não deve, principalmente no seu início, ter acesso a essas psicografias, ter facilidade. Está lá no regulamento da Sociedade Parisiense, na época de Kardec, mas isso não está desatualizado. Porque atualmente o ideal seria isso, que o dirigente levasse para casa. Porque o trabalho de análise dessa mensagem é muito criterioso, ou deveria ser muito criterioso. Nós temos mensagens no nosso grupo que estão arquivadas há quase 10 anos, segundo o nosso dirigente. Que ele ainda não sentiu que é a hora de divulgar, ou se deve divulgar. Outras têm que ser divulgadas imediatamente, outras mereciam isso, serem às vezes rasgadas. Mas ainda aí os dirigentes têm tomado, ou deveriam tomar, o cuidado de ali deixar, porque às vezes nos escapa uma análise de um fato muito sutil, numa mensagem que às vezes é complicada, mas lá na frente, no mínimo, ela vai nos servir para analisar se houve progresso nas comunicações do médium, se ele cresceu, porque aí ele tem as comunicações do médium numa pasta, do médium X na outra, do médium Y na outra, e aí há 3 anos atrás, esse médium não melhorou nada, as comunicações continuam do mesmo jeito. No mínimo para isso serve. Então nós temos que ter esse critério, esse cuidado para não deixar essas coisas irem passando. Que olha só, vamos acelerar um pouquinho. Mas como traz débitos avultados, terá de passar por um longo período de muita inquietude e insônia, como uma forma de expurgar as suas faltas. Olha, o pai foi lá buscar um auxílio, o menino estava inquieto. Ele ainda vira e diz assim: terá de passar por um longo período de inquietude e insônia. Já falou mais um problema que ele ainda não está tendo, ainda vai ter.
Porque na nossa cabeça oca, muitas vezes, inquietude, insônia, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. O espírito aqui, se fosse um daqueles espíritos maliciosos, estaria induzindo sofrimento para a família. Aí, nesse item de número 267, onde Allan Kardec vai tratar da identidade dos espíritos, né? Um dos itens, ele diz assim, ó, vamos ler aqui para vocês verem. Questão 16. Aqui. Também se reconhecem, 267, item 16. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Isso é muito profundo, o tempo não dá, mas é profundo demais. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto que aos espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência. Foi o que esse espírito fez. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, os maus exageram e sopram a cisânia, ou cisania, por meio de insinuações pérfidas. Então, por aí nós vamos vendo a análise de Allan Kardec, que os bons espíritos não vão fazer esses prognósticos. No parágrafo seguinte, o espírito diz assim: Jesus, porém, não falta a ninguém com seu amparo. Aí todo mundo escorrega, pôs o nome de Jesus no meio. Aí ele vê dos bons espíritos, nós acreditamos. Não é mesmo? Ou não é? Jesus, porém, não falta a ninguém com seu amparo, e ele nos permitiu agir de forma a curar as suas dores. Aqui o Espírito se entregou no seu personalismo. Jesus não falta com o amparo de ninguém, mas ele permitiu ele curar as dores do menino. Agir de forma a curar as dores. E mais, o que vocês falaram, entra em contradição. Ele por um lado está num resgate, nem vem mais problema e tal, e aqui nós vamos curar suas dores. Então os pais que recebem uma mensagem dessa, não sendo principalmente espíritas, ficam num conflito danado. Foi o que ocorreu com esses pais. Eu não entendi a mensagem, você queira me esclarecer. E parece que o Espírito fala que ainda vem mais coisa, eu já estou apavorado. Eles já não estavam dando conta da criança, que era uma espoletinha. Ainda veio insônia, não sei o que mais. Não veio nada disso, não teve nada de insônia. Dormia também, depois de tanta inquietude, o dia inteiro, pula igual um macaco, daqui para colar. Se tinha uma coisa que ele tinha boa, era a hora que ia dormir. Mas desmaiava. Agora aqui fica aquela parte mais saliente, que às vezes a gente analisa e fala assim, antidoutrinário por conta disso, mas não analisa o resto. Deverá ser usado por uma semana um chá de passiflora. Isso veio dos bons espíritos? Vai? Os bons espíritos indicam essas coisas? Indicam? Chazinho de rosa branca. Quem faz isso muito? Quem faz isso muito? Hein? Pessoal da Umbanda, os pretos velhos, né? Aqui tem uma coisa interessante para a gente meditar. Se a gente vai nos Estados Unidos, os médios lá recebem as mensagens cheia de pele vermelha, os índios. Mas os pele vermelha lá se comunicam, que é uma maravilha. Na hora que o Divaldo vier aqui, vocês perguntam ele para vocês verem as mensagens que são recebidas na América. Mas os pele vermelha bate tambor dentro das reuniões mesmo, aquele faroeste americano. Existe uma coisa anímica, ancestral na sociedade americana com isso. E na nossa sociedade não é diferente. Existe um ancestralismo com relação a quê aqui no Brasil? Hein? A escravidão. Né? Só que os médiuns, por incrível que pareça, têm progredido menos do que os pretos velhos. Porque os pretos velhos estão muito adiantados já. Eles estão saindo, já tem mais de 100 anos que isso aconteceu, eles já estão adiantados e os médios ainda estão ficando. Então não é qualquer preto velho que vem hoje dar mais chazinho dentro de reunião, essas coisas não. Né? Então existe aqui um ancestralismo, um animismo ancestral. Fazer passe dia sim, dia não, isso é muito típico da Umbanda. Nós passamos um período lá antes de vir para a doutrina, né? Conhecemos bem essa realidade. Já fomos braço direito de pai de santo, né? Cambono, Ogã, ainda lembro das coisas, tempo bom, né? Mas esse eu não quero que volte, né? Então veja só,
Ali a gente se despertou e aprendeu muita coisa. Então aqui isso é típico deles, né? Mas aí a gente vai deduzir o quê? Que vem mais do médium essas coisas, que está nesse ancestralismo. Em nossa reunião mediúnica, por exemplo, se chegar um preto velho recomendando um chazinho de rosa branca para o menino, que não sei o que, nós vamos agradecer de coração, né, e tal, mas não vamos fazer isso não. E vamos pedir a ele da próxima vez que ele vier, para ele trazer uma coisa mais sólida, mais forte, que atenda mais nossas necessidades interiores. Porque aqui a gente se depara com aquele conhecimento da primeira parte. Qual o grande problema, na verdade, dessa mensagem? É se perguntar assim, será que ela conduz, não é essa a finalidade da mediunidade? Será que ela conduz à verdade? Em várias cidades as pessoas ficaram discutindo essa parte aqui. Em vez do espírito recomendar judô, ele podia dar natação, porque o judô é muito violento, né? Podia falar de natação, porque acalma. Ficar brigando lá na plateia para ver qual esporte que o espírito tinha que ter recomendado na mensagem. E bom espírito nenhum vai recomendar esporte desse gênero, nenhum que trata do corpo, para numa mensagem mediúnica séria. Não vai. Quanto mais com essa finalidade, os que entendem de judô vão confirmar isso. Sei lá se judô é para extravasar energia deletéria. Não é esse o conceito que a gente apreende do judô aqui, não. Olha as coisas perigosas. Onde é que estão, né? Então, o espírito, numa determinada cidade, o pessoal ficou assim, por que em vez de judô não recomendou natação, ou isso, aquilo? Numa outra cidade já foi mais interessante. Esse espírito está recomendando coisas para o corpo, chá, não sei o que mais, só o passe aí que fica fora. Está recomendando coisas para o corpo, não está recomendando nada para o espírito, e ele foi feliz, muito feliz. Por que o espírito não pôs aí, levar a criança para a evangelização de criança? Né? Por que não pôs a água fluidificada e tomar na hora? Pôs essa coisa de dormir para no dia seguinte ingerir. Isso é de onde? Isso é da Umbanda. E eu ainda sei mais do que ele. Se você deixar no sereno tem mais sentido. Mas não vamos fazer isso não, hein, pelo amor de Deus. Pseudo-sábio. Isso é da minha época de pseudo-sábio. A gente hoje está melhorando um pouquinho, né? Então veja só. Isso é o animismo ancestral. Essas coisas a gente lê na mensagem, fica preocupado só com esse trechinho, judô, não sei o que, tal. Mas essa não é a parte mais complicada, essa é a mais evidente da parte complicada. Não é mesmo? Quanto ao futuro, aguardar a ajuda divina. É preciso mais amor por parte dos pais, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Bonito, né, Gilmar? Mas você não sabe o drama que isso trouxe para os pais, esse último parágrafo. Presta atenção no que está escrito aqui. Quanto ao futuro, aguardar a ajuda divina. É preciso mais amor por parte dos pais, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é afligente. Porque eles estão precisando de ajuda agora, ele vira e diz, quanto ao futuro, aguardar a ajuda divina. E outra, é preciso mais amor por parte dos pais. Ainda pega o evangelho para dar nó. Né? O amor cobre uma multidão de pecados. Os pais ficaram aflitos com isso. E isso me lembra uma outra experiência, que aí já não é mais uma mensagem como essa. Eu não trouxe hoje, mas vou contar o resumo dela para vocês verem o que é uma mensagem perigosa. Essa não é das mais. Mensagem mediúnica, irmã grávida. Ela participando da reunião. Tá? 2 meses de gravidez. Aí o médium recebe uma mensagem assim: olha, minha irmã, esse espírito que está nascendo através de você é uma afinidade muito grande sua. Aí começa, né? O pseudo-sábio, esnobar espiritismo. Afinidade, missão. Quando entra com esses termos, cuidado. É uma afinidade muito grande sua, minha irmã. E você vai ter que dar um amor dobrado para essa criatura. Muita paz. Bonita a mensagem, não é? Tem algum problema nessa mensagem? Claro que não tem. Tanto que o dirigente passou para ela. Ela ouviu, aliás, na hora. Não trouxe nenhuma porém, nem nada. Tranquila a mensagem. Né? 2 semanas depois, ela abortou essa criança espontaneamente, por um problema físico dela. Teve um problema e a criança acabou sendo abortada espontaneamente. Ela ainda estava no hospital, fazendo a curetagem,
E ela se recordou da mensagem que o Espírito havia trazido. Quando ela se recordou da mensagem, ela logo entabulou consigo própria: não dei amor suficiente ao meu filho, por isso ele morreu. Bem disse aquele Espírito que pediu para me dobrar o meu amor. 1 ano e meio de depressão. 1 ano e meio de depressão. Quem tira a pobrezinha da depressão? Por causa da mensagem. Porque ninguém tirava da cabeça dela que ela não deu o amor que devia para a criancinha já no útero e que por isso o menino tinha ido embora. Aí nós acompanhamos, porque é irmã de atividades, né? Acompanhamos o período da depressão, o tratamento, as dificuldades dela, o mal que essa mensagem fez para ela, né? E acompanhamos também a situação do espírito no mundo espiritual. Depois de 1 ano e meio acompanhando essa situação de lá e de cá, o espírito renasceu. Mas enquanto ela não pôs a mão no bebezinho, né? Enquanto ela não sentiu a criança no seu colo, ela não se largou de toda da depressão. Quer dizer, foram mais de 2 anos de dificuldade. Aí alguém vem e diz assim: mas foi a interpretação dela, não foi o que o Espírito quis dizer. Correto. Mas por aí a gente vê o que é a gravidade das mensagens que nós passamos para os outros, principalmente vindo do mundo espiritual. Por aí a gente vê a seriedade que é a gente estar diante de uma mensagem mediúnica. E aí vem o Espírito, depois de tudo isso que ele diz, assina irmão ternura. Na verdade é um outro irmão qualquer coisa, né? Aí Allan Kardec diz no item 267.13 o seguinte: deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se à credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. Então, não é o caso desse espírito, mas outros espíritos às vezes têm tomado nomes absurdos porque sabem que assim chegam aos espíritos. Aí usam nomes de apóstolos, usam nomes assim, bondade, coisas dóceis do evangelho, e a gente escorrega pelo nome do espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação do que o Espírito assina. Concluindo com relação a essa mensagem, nós poderíamos dizer que é uma mensagem vinda de um espírito pseudo-sábio, que sabe menos do que os pais da criança, que os pais já sabiam mais da situação do que ele, naturalmente. É pseudo-sábio, não traz na mensagem, pelo menos numa primeira vista, riscos de grande perigo com relação às suas indicações. Mas nenhuma delas pode ser tomada a sério, como diz Allan Kardec, porque não vai conduzir à verdade. Porque os pais, se aplicassem esse problema, podia até minorar um pouquinho a dificuldade da criança, mas não ia resolver. E se fosse um outro problema mais sério, uma criança com um desequilíbrio mental, uma criança com outro problema físico, nós temos notícias de médiuns que têm suspendido medicações psicotrópicas. E temos notícias já, inclusive, de desencarne nesses casos. E temos notícia, por incrível que pareça, num dos casos em que isso ocorreu, em que nessa cidade nós nos hospedamos na casa de um juiz. E não é o Roberto não, né? Tá aí, né? Não é o Roberto não. E nessa oportunidade, o juiz estava com esse problema na mão. A moça havia desencarnado porque o médium e o espírito do Dr. Fulano das Quantas havia suspendido a medicação psicotrópica dela. Então, a família da moça entrou com um processo criminal contra o médium e contra o espírito. Contra os dois. Arrolou tudo, o nome do espírito, tudo. Nessa ocasião, nos hospedando lá, vejam as situações que a gente vive. O juiz me perguntou o que eu achava, se devia de condenar o espírito e o médium. Olha a sinuca que a gente passa às vezes. Falei, não, ele foi antiético, né? Mas me mostrou o processo, eu li e eu dei meu parecer para ele. Ele condenou o médium e o espírito, né?
Então a gente às vezes brinca, né? O espírito já vai nascer e já vai para cadeia, já tem pena para cumprir, coitadinho, desde pequeno. Vão matar um perto dele e vão falar que é ele. Já vai cumprir pena, já, isso é assim. Vai se dar dessa maneira com essa criatura, né? Ele realmente assumiu um débito já com a justiça humana, antes de nascer. É um caso peculiar. E o médium está lá passando seus apuros. Então, nós temos que nos precaver exatamente porque algumas são desse teor, de periculosidade, podendo levar inclusive à morte. Pois não. Já vou acabar, viu, Cássio? Apraz aos espíritos responder questões. Ah, sim, sim. A saúde, muito bem lembrado. Pois não. Essa e muitas outras, né? Eu vou fechar o meu trabalho aqui, inclusive, lendo para vocês uma situação interessante sobre isso que você falou e também ligado ao nosso assunto. Assim como perguntam muito sobre saúde, eu gostaria que vocês refletissem nisso aqui que Allan Kardec fala, a evocação dos animais, né? Pode-se evocar o espírito de um animal? Tenho certeza que vocês sabem a resposta, mas não vou perguntar para vocês não, né? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Aí então Kardec pergunta, se não há espíritos de animais errantes, né? Como é então que, tendo evocado animais algumas vezes, se hão obtido resposta dentro das reuniões na época de Kardec? Aí, olha os apuros de Kardec, os apuros que os espíritos passavam com Kardec, né? Aí eles respondem uma coisa que eu acho fantástica com relação a isso que você trouxe. Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. E abaixo Kardec vai trazer assim um casozinho que era uma coisa muito interessante. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia, desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, como fosse ele um médium, teve a ideia de evocar a mãe das avizinhas. Ela veio e lhe Ela veio e lhe disse em muito bom francês: a ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de seus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derribou o ninho. Encontrá-los-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comida. Feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro quem respondeu? Certamente que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. Muita paz. Queremos agradecer ao companheiro, queremos também registrar a presença de alguns jovens que vieram a este encontro. Renato e Lívia de Macaé, do estado do Rio de Janeiro, Fernanda e Pedro de Taubaté e o Fred de Lorena. E também a presença do pessoal da cidade, né, aqui da região, e companheiros de Formiga, e gostaríamos de pedir a Vera
para que falasse algumas palavras aqui para nós. Boa tarde. Foi-me dada a incumbência de agradecer a oportunidade de estarmos participando da Semana Espírita de Divinópolis. E é realmente gratificante a gente ter essas oportunidades de estudo em conjunto, contando com a presença de companheiros estudiosos, comprometidos com a doutrina, como é o caso do Vanderlei, um bom amigo espírita, e que a gente possa se lembrar de que não é porque terminou a Semana Espírita que nós vamos deixar de frequentar reuniões de estudos, de nos interessar pela doutrina que nós abraçamos. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento aos amigos de Divinópolis que nos proporcionaram a oportunidade, aos espíritos amigos que sempre nos apoiam, nos intuem, nos fortalecem, e que nós possamos então nos lembrar da dedicação, da perseverança no trabalho espírita, no estudo espírita, em todos os instantes das nossas vidas. Obrigada. Nós agradecemos a todos e passamos a palavra à companheira Cássia. Nós estamos chegando ao final da nossa 17ª Semana Espírita. Nós ficamos assim sempre com uma grande expectativa, né? Em torno da atividade. Durante todas as atividades, sempre aquela ansiedade que nós consideramos até certo ponto natural, de ver como vai acontecer, se vai dar tudo certo, se as coisas vão se encaixar direitinho, se não vai haver nenhum problema, nenhum atraso ou nenhuma falta de nenhum orador, de nenhuma pessoa que esteja na programação, enfim. É sempre um momento difícil para nós. Mas quando acaba, nós lamentamos, né? Porque nos acostumamos durante uma semana uma convivência, né, de vermos logo os companheiros, de observarmos que na realidade houve um interesse muito grande quanto à programação estabelecida pela AME de Divinópolis, pelo Conselho Regional Espírita. Então nós queremos agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade do trabalho, a Jesus, os amigos espirituais que nos assistiram durante todo o período. E gostaríamos de dizer a vocês que a 17ª Semana Espírita, ela teve uma ajuda muito grande da espiritualidade. Eu disse a Vanderlei, quando nós almoçávamos, que eu observei uma ajuda assim até certo ponto ostensiva, como talvez eu nunca tenha observado em outras ocasiões. Sentindo realmente que um grupo bom de espíritos estava tentando nos ajudar no sentido de que nós pudéssemos